Bem, boa noite, irmãos. Boa noite. Nós estamos vindo de uma sequência de estudos, acerca da igreja. Analisamos durante algumas semanas a história da igreja ao longo do tempo. Vimos as marcas da igreja verdadeira. Depois analisamos a questão Israel e igreja. E hoje é o dia 31 de outubro, é o dia que nós comemoramos, lembramos, um dia de gratidão pela reforma do século XVI, reforma protestante, que tirou o mundo da Idade Média, tirou as pessoas de muita opressão e corrigiu a igreja. E ao corrigir a igreja, a reforma trouxe a igreja de volta ao culto verdadeiro. E como saber qual é o culto verdadeiro? A única forma que nós temos de saber a verdade, em qualquer área, é observando a revelação bíblica, que o próprio Deus nos revelou. E para nós entendermos qual é o culto verdadeiro, quais são as marcas, as características de um culto verdadeiro, não é muito simples, é um pouco trabalhoso, porque nós devemos analisar a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e procurar identificar ali com toda a segurança o conceito de Deus em cada situação. Então nós fizemos aqui um apanhado baseado no conceito de Deus, para entendermos o que pode ser, quais são elementos de culto, e o que não deve ser aplicado no culto a Deus, no culto verdadeiro. Antes disso, nós precisamos relembrar o que na verdade já sabemos. Existem dois conceitos, não dois conceitos de Deus, dois conceitos entre as igrejas, entre as pessoas. Dois que são observados pelas igrejas que procuram ser mais fiéis. Um conceito é não fazer o que Deus proíbe. O primeiro conceito é nós não fazemos o que Deus proíbe. Então, por exemplo, Deus proíbe o uso de imagens, então nós não usamos imagens. O segundo conceito, que é o que nós usamos, é nós não fazemos o que Deus proíbe e só fazemos o que Deus aceita, o que Deus ordena na sua palavra. Só fazemos o que está dentro do conceito de Deus para o culto. E é esse que nós aplicamos, Isso é importante, porque eu sempre uso um exemplo, Não fazemos o que Deus proíbe. Então Deus proíbe usar imagens, nós não usamos. Mas não há, por exemplo, uma proibição para andar de patins no meio do culto. Não existe isso. Então, por isso que é necessário o segundo conceito. Não fazemos o que Deus proíbe e só fazemos o que Deus revela, o que Deus ordena na sua palavra e o que Deus aceita, na sua palavra, Então, para nós sabermos, exatamente como deve ser o culto verdadeiro, nós devemos então observar o conceito de Deus contextualmente pelas Escrituras, Como em uma aula só é impossível observar contextualmente, expor, contextualmente esses conceitos, nós vamos pegar versículos, mas esses versículos, eles estão dentro sempre do seu contexto, que nós vamos analisar aqui, tá bom? Então, irmãos, um culto verdadeiro a Deus é somente aquele que Deus pede e recebe. Por isso, um culto criado na imaginação humana não reflete nem representa o culto exigido por Deus. Portanto, não deverá ser praticado, por melhor que seja a intenção das pessoas. Então nós reconhecemos que muitas vezes não há má fé nas pessoas ao acrescentarem elementos ao culto. Muitas vezes as pessoas fazem de boa fé e acrescentam elementos no culto achando que estão agradando a Deus. Mas isso não deve ser feito, porque o culto ele não deve se fundamentar na imaginação, nem no gosto pessoal das pessoas, nem em opiniões pessoais, mas somente naquilo que Deus pede na sua revelação bíblica, tá bom?
Então vamos analisar por partes, tá? Primeiro vamos falar sobre local. Um culto cristão pode ser realizado em qualquer lugar. Portanto, pode ser realizado em um templo, em um salão, em uma sala, em uma casa, ao ar livre, não importa. Tem pessoas que dizem que não pode cultuar no templo, né? Não existe. O culto, ele pode ser praticado em qualquer lugar, tá? Nesse pequeno estudo nosso aqui, nós vamos recorrer bastante aqui às Escrituras para fundamentar, tá bom? Então, convido os irmãos que abram suas Bíblias aqui em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Teremos o verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para os seus adoradores. Aqui o diálogo, né, entre Jesus e a mulher samaritana. Os judeus adoravam a Deus no templo, e os judeus e os samaritanos não se misturavam. E os samaritanos adoravam a Deus no monte. Então, ainda hoje existe pensamentos desse tipo, né? Nós vamos adorar a Deus em tal lugar, só podemos... Não. Hoje, nós entendemos que a adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade, e o local é secundário. Pode ser num templo, como pode ser numa sala, num salão, ou seja, em qualquer lugar. E também convido os irmãos aqui para a leitura de Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 1, verso 11, que diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Também não existe uma cidade única ou um país único onde deve ser prestado culto. Pode ser feito em qualquer lugar, tá? Cultura, usos e costumes. Esses elementos não podem ser usados como princípios para o culto. Apenas o que tem base bíblica podem ser vistos como ordem para o culto. Tá? Questão litúrgica. Primeira coisa, vamos analisar a liturgia. O culto deve ser racional. Romanos 12:1. Uma passagem bem conhecida, né? Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Também deve ter ordem e decência. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. Também é um versículo bastante conhecido, né? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A liturgia deve ser solene e sem gritarias. Efésios, capítulo 4, verso 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Eu falei no começo que nós estamos usando aqui os versículos isolados, mas todos esses versículos estão no contexto, tá? Então, eu aconselho os irmãos depois fazerem um apanhado desses versículos e observar os contextos, né? Esse aqui, por exemplo, alguém pode dizer, não, mas aí não está se referindo ao culto, né? Aqui está se referindo à santidade,
né? O próprio título aqui vem exortações à santidade. Então o texto todo vai falar assim, né? E a santidade, ela deve fazer parte, né, do culto a Deus, tá? O contrário da santidade seria um culto imoral diante de Deus, tá bom? Também Abacuque, então nós vimos aqui, né? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Então este culto não pode ter esses elementos, tá bom? Profeta Abacuque, capítulo 2, verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, obviamente, o culto deve ser solene, né? Deve ser agradável, com reverência e santo temor. Livro dos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 28. Eu estou falando rápido assim, passando os versículos, né? Que são bastante versículos, mas se alguém quiser comentar alguma coisa, pode interromper aí, tá bom? Então, o culto deve ser, nós vimos aqui, deve ser racional, Romanos 12, 1. Deve ter ordem e decência, 1 Coríntios 14, 40. Deve ser solene e sem gritarias, Efésios 4, 31 e Abacuque 2, 20. Deve ser agradável, com reverência e santo temor, Hebreus 12, 28, que eu vou ler agora. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, né? Então aqui diz que retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, sirvamos de modo agradável, com reverência e santo temor. O culto é um serviço a Deus. O culto ele não é uma opção, um passatempo, um entretenimento para as pessoas, né? Não, o culto é um serviço que o povo de Deus presta a Deus, tá? O culto também a liturgia cultual deve ser sem idolatria e sem imagens. Deuteronômio, capítulo 4, vamos lá, Deuteronômio. Nós observamos os conceitos do Antigo e do Novo Testamento, pois é o mesmo Deus, né? Deuteronômio, capítulo 4, versos 15 a 19. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dê culto a eles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus, né? Então, no culto a Deus não pode haver imagem nenhuma, não pode ser adorado, né? Nós vemos que em alguns locais de culto costuma-se colocar uma imagem de um leão, talvez representando Cristo, né? Ou de pombas, ou fogo, representando o Espírito Santo, né? Esses elementos eles não podem receber adoração e eles não podem representar a divindade a ponto de receber adoração, porque essas imagens vão distorcer, né, a adoração verdadeira, né? Como o Senhor Jesus falou, né? O Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade, né? Deus é espírito e a nossa fé é invisível, né? Como Deus fala aqui para Moisés, ninguém viu, como não vistes nenhuma imagem quando falou no fogo, né? Não vistes nada quando falou na sarça, não vistes Deus. Então, o que ele está querendo dizer,
Você não viu Deus, então não tem como reproduzir. Nada se compara a Deus. Tá? Também Deuteronômio, capítulo 18, verso 10. Deuteronômio, capítulo 18, verso 10. Não se achará entre ti... Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu... sem idolatria ou imagem foi texto que eu li, né? Sem a presença de adivinhadores. Agora sim, Deuteronômio 18, 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro e nem feiticeiro. E também Levítico 19, 31. Vamos ver aqui, Levítico 19, 31. Não vos voltarei para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E sem nenhum tipo de confusão. 1 aos Coríntios, vamos voltar lá, capítulo 14. Veremos os versos 32 e 33. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, nós vimos até agora que pode ser o culto verdadeiro, né? Segundo o conceito bíblico para o culto. Pode ser em qualquer lugar. Usos e costumes não são elementos que devem ser, não são princípios para o culto, tá? Apenas o que tem base bíblica deve ser princípio para o culto. A liturgia deve ser racional, deve ter ordem e decência, deve ser solene sem gritarias, deve ser agradável com reverência e santo temor, sem idolatria e sem imagens, sem a presença de adivinhadores e sem nenhum tipo de confusão. O culto deve ser totalmente solene. Acerca do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, irmãos, ele não toma ninguém e o faz rodar, ou cair, ou gritar em meio ao culto ao Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não vai contra a própria palavra de Deus. A revelação de Deus, ela não vai ser contrária à própria revelação de Deus, né? É o mesmo Deus que revela. E é o mesmo Espírito que nos ilumina. Então, como nós estamos vendo aqui o conceito de Deus para um culto solene, obviamente o Espírito Santo não vai fazer ninguém no culto público passar por esses fenômenos, tá? A função ou a ação do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo, quando a pessoa ouve a palavra de Deus revelada, tá? O seu fruto é descrito em Gálatas 5:22. Quero convidar os irmãos, embora seja também bastante conhecido, mas é importante fazer parte desse estudo, tá? Deve ser registrado. O fruto do Espírito está aqui em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos, esse é o fruto do Espírito. O poder que ele nos concede não é um poder de ser tomado e ficar rodando ou cair, né? O poder que ele nos concede é o dom da fé de evangelizar para sermos testemunhas de Cristo no mundo. Esse é o poder que o Espírito Santo nos concede, né? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Né? Esse poder que os apóstolos receberam aqui foi poder para pregar a palavra, né, com ousadia, né, e não um poder de ficar rodando ou caindo. Os apóstolos simplesmente
Não há relatos que eles faziam isso nos cultos. Tá? Então, o poder do Espírito Santo é o poder de evangelizar. O culto cristão deve ser apenas bíblico e não sofrer influência de outros cultos, ritos ou cerimônias, nem crenças, nem hábitos diferentes ao que o próprio Deus ordenou em sua palavra. Eu quero convidar os irmãos à carta aos Gálatas. Volto a reafirmar, né? Nós estamos olhando os versículos, tá? Mas seria interessante os irmãos depois pegarem, né, esse compêndio de versículos e olharem os contextos, tá? Gálatas capítulo 3, aqui vamos ler um pouquinho mais para que fique mais fundamentado. 3 de 1 a 5. O culto então não deve sofrer influência nem de outros cultos, ritos, cerimônias ou crenças, nem hábitos diferentes do que o próprio Deus ordenou em sua palavra. Gálatas 3:1, leremos até o 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui, o apóstolo Paulo está combatendo o sincretismo religioso, né? Os Gálatas estavam recebendo uma influência muito grande dos judaizantes, abandonando o evangelho moral de Deus por práticas cerimoniais, leis cerimoniais, sacerdotais, que já haviam sido transformadas, né? Pois Hebreus capítulo 7, verso 12, como sabemos, diz que toda vez que muda o sacerdócio, há transformação de leis, né? Essas leis que ele se refere aqui são as leis sacerdotais, cerimoniais, que os judaizantes queriam que introduzir, né, no culto a Cristo. Então, o culto ele não deve receber influência de nenhum outro. Aqui o exemplo é o judaísmo ortodoxo, né? Mas de nenhum outro tipo de cerimônia, de crença, de cultos, de rituais. Não sofrer influência de outros cultos, né? De outras cerimônias, outras crenças, nada pode ser acrescentado nem diminuído do que Deus ensina, né, para o seu próprio culto. Deuteronômio capítulo 12, vamos ler de 29 a 32. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e ao despossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviam essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, nós entendemos que o Evangelho, até certa forma, ele respeita as culturas locais, né? Então, se você pensar que o Evangelho ele é universal, e que existem tantas nações no mundo, e que cada nação tem uma cultura específica, até de certa forma, o Evangelho respeita alguma coisa cultural, tá?
No entanto, a questão religiosa, né? As crenças, as superstições, aquelas questões mais folclóricas que muitas vezes são introduzidas nos cultos, essas coisas não devem ser misturadas à legitimidade do Evangelho, à pureza do Evangelho, né? Nós devemos ter sempre em mente que o Evangelho eu digo a Escritura no total, né? Ela é a revelação de Deus para os homens, tá? E essa revelação é única, só existe uma. Não é uma revelação para cada país, para cada cultura, né? Não é uma, é universal para o mundo inteiro. Tá? Bem, então vimos até agora, né, que o culto pode ser praticado em qualquer lugar, que usos e costumes não são princípios de culto, somente o que tem base bíblica, né? Liturgia deve ser racional, deve ter ordem de essência, deve ser solene, sem gritarias, deve ser agradável, com reverência e santo temor, sem idolatrias ou imagens, sem a presença de adivinhadores, sem nenhum tipo de confusão. O Espírito Santo nos convence do pecado e o poder dele é de sermos testemunhas de Cristo, tá? O culto cristão deve ser apenas bíblico e não sofrer influência de outros cultos ou cerimônias ou crenças, e nada pode ser acrescentado ou diminuído. Deus exige adoração pelo indivíduo. Vamos voltar lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós estamos vendo que Deus exige uma adoração do indivíduo, de cada indivíduo cristão, tá? E Deus exige também a adoração pela comunidade, ou seja, a igreja, que são a reunião dos cristãos, o ajuntamento solene, a assembleia solene, né? Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes passamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A orientação bíblica é que quanto mais nós vemos que o dia da volta de Cristo se aproxima, mais nós congreguemos. E nós estamos observando o contrário no mundo, né? As pessoas estão afastando, né? Tá? Então, Deus exige adoração pelo indivíduo e pela comunidade cristã. As duas formas devem ser preservadas, e não podemos omitir uma em detrimento da outra, como nós vimos agora há pouco em Deuteronômio 12, 32, que eu vou ler de novo, né? Tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem nada diminuirás. Isso é uma constante na palavra de Deus. Nada acrescenta, nada diminui. Nada acrescenta e nada tira, né? O livro do Apocalipse vai terminar falando justamente sobre isso, né? Inclusive com ameaças sobre vir flagelos, sobre aqueles que tiram, sobre aqueles que acrescentam algo à revelação. Tá? Isso é uma constante nas Escrituras, né? O culto cristão principal e inviolável é no dia do Senhor, o domingo, que é o dia da ressurreição do Senhor. Quero convidar os irmãos aqui a 3 versículos, Apocalipse 1:10. O apóstolo João, quando ele está recebendo, na ilha de Patmos, ele está recebendo a revelação, ele chama o dia do domingo de dia do Senhor, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Os judaizantes costumam dizer que este dia do Senhor aqui é o sábado, mas não é, porque o sábado eles chamavam de sábado constantemente, e o dia do Senhor eles chamavam de primeiro dia da semana. Então,
houve até uma crença, alguns séculos atrás, que o apóstolo João tinha criado um nome de domingo, para, né, mas isso é uma domenica, né, em italiano ou latim, né? Mas isso é uma crença, né? João chamava esse dia de dia do Senhor, como ele chama aqui, tá? E nós vemos que os atos principais do culto na era apostólica eram aos domingos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17. Verso 7. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então nós vemos aqui que esse é o culto principal, porque havia uma pregação, havia um sermão, o apóstolo Paulo estava pregando e ele se prolongou no sermão, e havia aqui a ministração da Santa Ceia também, né? Quando fala que partir o pão, é a participação da Santa Ceia do Senhor, tá? O sacramento da Santa Ceia do Senhor. E 1 Coríntios 16, 2. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Então, as ofertas também eram atos integrantes, né, do culto do Senhor. E ele fala para no primeiro dia da semana ficar guardando aí nas suas casas aquilo que era para ser entregue, tá? Então o culto principal é no dia do Senhor. Por que é o dia do Senhor? Porque é o dia da ressurreição de Cristo, né? E ele é uma convocação solene. Vamos ver lá, Levítico capítulo 23, verso 3. Levítico 23, verso 3. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Aqui confunde um pouco, né? Porque para nós é traduzido como sábado e o nosso dia da semana, o sétimo dia da semana chama sábado em português, né? Não são em todos os idiomas que há essa coincidência, tá? Os judeus de fato guardavam, né? Mas não só o sétimo dia, uma parte da sexta-feira eles já começavam a guardar. É diferente de você imaginar somente o sábado, literal, um dia, né? Mas a palavra Shabat aqui é cessar, né? Então o mandamento é cessar um dia após 6, tá? Aqui em Levítico 23 é quando Deus decreta as festas solenes. O culto é a primeira festa que Deus decreta, tá? E fala que é uma convocação solene, tá? E também a postura cultual deve ser de coração puro e sem fingimento. Livro dos Salmos, Salmo 24, versos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Essa deve ser a postura cultual, tá? A pessoa deve estar lá com sinceridade de coração, com pureza e não com nenhum tipo de falsidade, tá? Então a postura cultual deve ser de coração puro, sem fingimento, adorar a Deus com tudo que é em nós, alma e pensamento. Salmo 103, versos 1 e 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, né? Então, adorar a Deus com tudo que é em nós, alma e pensamento, como diz aqui, né?
Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bem, além disso, o culto verdadeiro deve conter instrução na sã doutrina e no santo temor do Senhor. Livro dos Provérbios, capítulo 9, versículos 9 e 10. Provérbios 9 e 10. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Essas coisas são aprendidas na igreja e fazem parte do culto, né? E dar instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo. O justo deve estar presente no culto, né? E ele crescerá em prudência, tá? Além disso, ser reverente e agradável a Deus, como nós vimos lá, já vimos Hebreus 12, 28 e 29, os mesmos versículos, né? Adorar a Deus com reverência e santo temor. Bem, irmãos, dentro das características bíblicas para o culto, a presença de Deus ela é assegurada. Mesmo se a igreja for pequena ou humilde, com poucas pessoas presentes, participando da aliança no partir do pão. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 26 a 30. Mateus 26, 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E por fim, o cristão deve ser obediente e apresentar apenas os elementos que Deus determinou para o seu culto. Eu quero terminar aqui um resumo, né, dos atos culturais, dizendo algo, uma ilustração que talvez eu já tenha até falado aqui para a igreja, né? Mas uma vez eu li um livro, infelizmente eu nunca mais, eu não lembro quem é o autor nem o nome do livro, mas eu lembro que eu li o livro e essa parte ficou marcada na minha mente, né? E eu quero colocar essa ilustração para concluir aqui esse pequeno estudo de como deve ser o culto, né? O culto deve ser apenas aquilo que Deus pede, aquilo que Deus quer, né? Aquilo que Deus exige, ordena na sua palavra, né? Esse trecho do livro era sobre uma filha que um dia decidiu homenagear o seu pai. E ela então, ela chama o seu pai para jantar e ela prepara um excelente jantar. E ela quer uma aproximação com o seu pai e ela, de fato, com toda a sinceridade do coração dela, ela quer agradar o pai dela. E ela prepara então um jantar e ela sabia que o pai gostava muito de sorvete. E aí então ela compra um sorvete de morango. Mas o que ela não sabia é que o único sabor de sorvete que o pai não gostava era o morango. O que representa isso dentro desse nosso estudo? Muitas vezes, a imaginação humana, as pessoas querem de coração fazer o melhor para Deus, mas fazem muitas vezes o que Deus não quer para o seu culto, né? No livro de Isaías, capítulo 1, fala de um falso culto. Um culto que tem elementos parecidos com o culto que Deus aceitava. Só que Deus não aceitava aquele culto, né? E tem passagens também que Deus não recebeu adoração, né? Então eu quero deixar com os irmãos esse pensamento, né? Não é o que nós consideramos ou achamos que vai agradar a Deus. E o culto, os elementos e as bases do culto, não deve ser nunca
o que nós achamos que vai agradar as pessoas. O culto é prestado a Deus. Então nós devemos observar pela revelação do próprio Deus aquilo que dentro do seu conceito ele aceita e aquilo que ele detesta, que ele abomina, que ele não quer. Nós não podemos pegar algo que Deus não quer aceitar para colocar num culto que é feito em sua homenagem. Espero que tenha sido para a edificação dos irmãos. Deus abençoe a todos.